Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, eu sou Valéria Israel, diretora de Cultura e Educação da AFAC, Organização Social de Cultura, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha. Junto à ABRAPS, Associação Brasileira de Profissionais de Sustentabilidade, e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, hoje o Parque Vicentina Aranha tem o prazer de anunciar mais uma ação do programa Diálogos ODS, Agenda 2030, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, para assegurar a perpetuação da vida e prosperidade do nosso lar, o planeta Terra. Esses diálogos irão trazer reflexões profundas sobre como podemos contribuir para a mudança de um mundo melhor, envolvendo as diversas esferas da sociedade e instigando as futuras gerações. Diálogos ODS Agenda 2030 acontece de 23 a 27 de junho pelas nossas redes sociais. É uma realização da ABRAPS, da AFAC, através da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Fiquem com a gente, acompanhem toda a programação e até mais! Viva nossas belas aves, viva a nossa música. O choro alado foi pensado para unir duas artes, o canto das aves e a música brasileira. Um regional de choro apresenta arranjos de músicas brasileiras que têm nomes de aves, em formas de chorinhos, valsas, tangos brasileiros e polcas. Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner, eu sou ornitólogo e fui responsável pelo levantamento das aves aqui do CAEB. Localizado em São José dos Campos, o CAEB foi idealizado pelo casal Emma e Eduardo Bonetti, cujo sonho era ter um espaço para a pesquisa, a ciência, a arte e também para a educação ambiental. Elaboramos esse guia das aves do local com o fim, basicamente, de estimular a observação das aves, para difundir essa prática que vem ganhando o mundo. Aqui em São José, se a gente for pensar, né, nós temos uma avifauna rica. Aqui no CAEB, no primeiro levantamento, que foi terminado em 2018, nós encontramos 106 espécies, né, que estão todas então registradas nesse guia, né? E por que isso, né? Por que estimular a observação de aves, né? Porque a observação, ela tem uma característica muito própria, que é de conectar as pessoas com o ambiente natural. Tem vários relatos, inclusive, de amigos meus que anteriormente nunca tinham observado aves e, de repente, numa única saída de campo, dentro de um parque urbano mesmo, se motivaram tanto que hoje são ótimos ornitólogos amadores, né? E uma das ideias é que a gente possa trazer pessoas para cá para iniciar essas atividades de educação ambiental, utilizando as aves como um ponto de partida, né? E além dessas duas funções, né, de educação e ambiental, ela tem uma função cultural também, né? Se vocês pensarem, quantas músicas vocês conhecem, canções brasileiras vocês conhecem, que tem o tema ave no meio, né? Canções essas que fazem parte da cultura popular, né? Quem nunca ouviu Tico Tico no Fubá, por exemplo?
E são músicas que são inspiradas nos cantos das aves, no geral, né? Até os músicos se inspiram pelas aves. Então vocês veem, antes a gente estava falando sobre educação, sobre meio ambiente, mas agora a gente pode também falar sobre cultura, sobre arte relacionada à própria observação de aves. Olá, meu nome é Gabriel Amaral, eu toco violão de 7 cordas e violão de 6 e estou aqui para falar um pouquinho sobre esse instrumento, né, tão apaixonante, que a gente encontra geralmente nos conjuntos de choro, nos regionais, mas a gente também encontra em toda a discografia do Luiz Gonzaga, por exemplo, tem os 7 cordas. E ele não é muito diferente de um 6 cordas, ele tem uma corda a mais, uma corda mais grave. Eu afino em Dó, mas pode ter várias outras afinações, em Lá, em Si. Ele carrega consigo toda uma linguagem, um jeito de se tocar, né? Por exemplo, eu utilizo uma dedeira para ferir as cordas aqui, né? Em harmonia aqui com o indicador médio anelar, para fazer os ritmos e também para fazer uma coisa que é muito característica dos 7 cordas, que são os contracantos, ou seja, são frases que a gente faz para contrapor a melodia principal. Por exemplo, de tango brasileiro, né? E vocês perceberam aqui que eu toquei um trechinho justamente do tango brasileiro. O tango brasileiro tem algumas características que são, sim, diferentes do machixe. Primeiro, essa questão um pouco menos ritmada, né? Então, é mais música para se ouvir do que para dançar nesse sentido. E essa última frase que eu fiz, ela é uma figura rítmica muito característica do tango, né? Que é esse...
Esse tipo de divisão é muito característica dos tangos brasileiros. E, enfim, nesse trabalho que a gente fez do choro alado, vocês vão perceber diversos subgêneros, entre eles o tango brasileiro, como eu falei para vocês um pouquinho, a valsa, a polca e o choro. Sou Everton Campos, essa aqui é a flauta transversal, foi um dos instrumentos utilizados no projeto Choro Alado, um projeto muito bacana em que a gente conciliou os choros com vários pássaros, várias espécies de pássaros, e um trabalho bem legal. Utilizei esse instrumento e utilizei o flautim também, que é um instrumento uma oitava acima da flauta, que não estou com ele aqui agora, mas vocês vão perceber durante a escuta das músicas que é um instrumento um pouco mais agudo e tem uma similaridade bem grande com os pássaros. A gente englobou choros, valsas e polcas. Eu vou falar um pouquinho da polca, que é um gênero bastante importante para o choro. É um estilo de dança de salão que ganhou Europa, depois veio para o Brasil, se tornou uma verdadeira febre, e muitos compositores nesse período, dos primórdios do choro, eles se utilizaram dessa dança, que depois ganhou autonomia como manifestação musical também. E uma das polcas mais conhecidas dessa época é a Flor Amorosa, do Joaquim Antônio Calado. Eu vou tocar algumas notinhas aqui para vocês.
nome é Luiz Paulo Murici, eu sou cavaquinista. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o meu instrumento, o cavaquinho, e também sobre um estilo, um subgênero do choro que a gente gravou nesse trabalho. Bom, para apresentar para vocês o cavaquinho, é um instrumento de origem portuguesa, né, que veio para o Brasil e começou a ser muito utilizado pelas pessoas já, digamos, entre aspas, brasileiras, né, com aquela mistura de cores, de raças, e a partir disto foi sofrendo adaptações para poder finalmente ser tocado e abrasileirado e construído da forma que ele é hoje. Então a gente pode dizer que o cavaquinho é um dos instrumentos da música popular brasileira mais antigos que a gente tem. Pode ser utilizado em diversos gêneros, como samba, forró, baião. Eu vou falar um pouquinho da valsa. Lá no final do século XIX, já eram compostas as chamadas valsas. E nessa situação a gente precisa, sim, estar presente para fazer o acompanhamento, para poder justamente fazer a ligação rítmica, né, da música de uma forma fina, de uma forma não muito brusca, porque a própria música, o próprio estilo musical é um estilo delicado. Espero que vocês ouçam o trabalho com carinho, porque para a gente foi um grande prazer fazer esse trabalho.
Olá, sou o Bruno Bertolino, percussionista do projeto Choro Alado. E dentro do projeto, né, eu, como percussionista, vim tocar o pandeiro. É um instrumento que chegou no Brasil e ele teve uma outra interpretação, né, porque geralmente em outros lugares do mundo a gente vê o pandeiro sendo tocado dessa forma, né, digamos assim, com a gravidade ao favor. No Brasil é o único lugar que a gente toca ele contra a gravidade, onde faz uma certa força. E se tem essa definição, acreditamos, né, não tem nenhum material pronto dizendo disso, mas acreditamos que pelo Brasil ter muito um contato com os instrumentos, os atabaques, então foi a forma de ser absorvido, vamos dizer assim, a forma de tocar nessa forma. O pandeiro ele acaba tendo a atuação de dar o chão, né, da música, da condução, e ao mesmo tempo ele tem liberdade para conversar tanto com o violão, com o cavaco, com a melodia. E ao longo do tempo foram sendo exploradas várias técnicas. Assim, vou demonstrar um pouquinho como a gente toca, mas de uma forma bem simples aqui.
Viva nossas belas aves! Viva a nossa música!